Olá, povão, tudo bem? O livro Que Bobagem, da Natália Pasternak e Carlos Orsi, discutiu 12 temas relevantes para o debate de pseudociência, e entre eles está lá a psicanálise. E uma das questões que tem aparecido é, para quê? Para que atacar a psicanálise? Qual que é a função disso? Qual é o motivo? Precisa mesmo disso acontecer? E eu queria discutir isso aqui com vocês, né? Se faz sentido isso, né? Esse ataque aí à psicanálise, se a gente entender como um ataque, né? Porque lá ela está sendo apresentada como uma pseudociência. Bom, mas para isso eu preciso explicar para vocês um pouco de como é que é o acesso à saúde mental no Brasil, ok? É para começar esse debate que a gente precisa entender isso. Então vamos lá. Quem tem dinheiro, quem tem as condições de pagar um terapeuta ou uma empresa que oferece vários terapeutas por aquilo que ele vai consumir, ele pode escolher quem é o terapeuta que ele quer, ok? Então eu acompanho na internet uma série de pessoas, procuro por empresas de terapia, eu posso ter amigos que me indiquem, eu vejo alguém, eu consulto o valor, se for acessível para mim, eu posso contratá-lo, se ele tiver agenda. Então, neste caso, eu posso escolher quem é a pessoa individualmente, mas eu também posso escolher qual é a abordagem da intervenção que ela está utilizando. Se é psicanálise, se é gestalt, se é terapia cognitivo-comportamental, se é terapia dialético-comportamental, assim por diante, né? Então, eu faço essa escolha. Agora, isso é um grupo muito pequeno de brasileiros, muito pequeno de pessoas. Uma grande parte tem aí, uma maior parte, né, tem aí uma outra possibilidade um pouco diferente, que é escolher dentro de um catálogo limitado. Qual que é esse catálogo? É aquele dos profissionais que são credenciados por um plano de saúde. Então, digamos que eu tenho lá um plano da Unimed, da Amil, da Apvida, eles dizem assim, ó, quem é credenciado nesta rede são estas pessoas aqui, então você dá uma olhada aí, escolhe e marca, né? E aí tem meios diferentes para marcar, às vezes precisa de autorização, às vezes não, tal. Então eu posso olhar lá, eu vejo a qualificação daquele profissional. Uma das coisas que eu posso analisar é qual é a abordagem que ele está utilizando, e aí, dentre aqueles, quem tem vaga, né, quem tem horário, eu escolho. Mas aí é sempre muito mais limitado em relação a, claro, quem pode escolher qualquer profissional. Agora, a grande maioria das pessoas no Brasil, a grande maioria, não é nenhum nem outro. Ele é encaminhado por meio de um serviço de saúde público. Ele pode, eventualmente, começar, por exemplo, no posto de saúde, ele é encaminhado para especialistas, e aí o especialista diz que ele precisa, por exemplo, né, daquele apoio. Bom, neste caso, existem vários diferentes serviços em que pode se oferecer esse apoio psicológico. Não são muitos, mas existem diferentes, né, tipo CAPS, ou às vezes no próprio centro de saúde e tal. É oferecido o serviço psicológico, e aí tem a ver com a dinâmica do serviço público. Então, às vezes é por região, né? Naquela região as pessoas são atendidas ali, ou é numa cidade pequena, todo mundo atendido num certo lugar que é um centro em que esses profissionais estão. Mas aí você não tem poder de escolha. Você chega lá, você é encaminhado para alguém que é um psicólogo, né? E esse alguém vai te atender, ponto, né? Bom, então nós temos um conjunto enorme de pessoas, a grande maioria de pessoas, que não tem à sua disposição a escolha de quem é o profissional que está ali, né? E não dá para você pegar um profissional e dizer assim, olha, profissional, você que vai me atender, aí eu quero abordagem tal. Por que não dá para fazer isso? Por mil motivos, mas principalmente porque as abordagens são muito complexas, elas são compreensivas, elas são globais, elas ditam, de certa forma, a maneira do indivíduo pensar. Então, uma pessoa não tem como atender em várias abordagens, né? Porque ele tem uma maneira de pensar, de encarar o fenômeno, um conjunto de estratégias em relação às quais ele tem expertise, então não é possível. Aquele profissional que ele pegar, é a abordagem que ele vai utilizar, né? Então é assim que funciona para a grande maioria dos brasileiros. E aí o ponto que a gente tem que discutir em relação à psicanálise, logo depois da vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E aqui eu discuto um pouco de ciência, né, nesse canal. Pois bem, eu quero que vocês imaginem hipoteticamente o que eu vou falar. Hipoteticamente não, isso existe, né? Mas abstraia o tipo de relação que eu vou apontar aqui para vocês. Imagina o seguinte, que nós consigamos abstrair aqui 10 mil brasileiros, ok? 10 mil.
Bom, os brasileiros, como qualquer outro povo também, né, você tem níveis grandes de alguns tipos de comportamentos que são muito prejudiciais e que, às vezes, a depender do nível de intensidade que eles estão presentes, eles vão causar sofrimento mais extremo, transtornos, né? Eu vou dar exemplo aqui que são amplos, como, por exemplo, vou chamar aqui de comportamentos ansiosos. E eu não estou falando de comportamento, não é só o movimento motor, eu estou falando do pensamento também, tá? Comportamentos ansiosos, todos aqueles que são relacionados à ansiedade. Eles podem estar num nível menor do que aquele que configura o diagnóstico e podem estar num nível maior, né, no sentido de ter um transtorno de ansiedade, às vezes ter um transtorno de ansiedade generalizado, que é muito sério, mas é muito sério. Isto é, causa muito sofrimento, muita perda de qualidade de vida. Pois bem, muitos brasileiros têm muitos comportamentos ansiosos, ok? Bom, também tem comportamentos depressivos, que são aqueles que configuram eventualmente o diagnóstico de depressão, às vezes uma depressão refratária, né, se o caso for mais grave, por exemplo. Tem outros também, por exemplo, comportamentos de ideação suicida, que algumas vezes incorrem, infelizmente, até mesmo em suicídio, né? Bom, vou pegar só esses 3 grupos aqui, só para pegar 3 que são muito populares, todo mundo conhece, que também são muito comuns, são muito usuais, né? Pois bem, imagine então um certo grupo de 10 mil pessoas, só para a gente clarear aqui, né? Bom, este grupo pode fazer muitas coisas diferentes. Por exemplo, esse grupo pode fazer terapias que são baseadas em psicanálise, ok? Ou seja, eles vão a um profissional que é um psicanalista, ou pode fazer várias psicanálises diferentes, vários tratamentos diferentes baseados em psicanálise, né? Seja porque o autor de referência pode ser diferente, né? Um Lacan, um Freud, Jungiano, assim por diante, né? Ou porque tem a ver com o estilo do profissional, tem a ver com certas posições específicas daquele profissional. Bom, ele pode fazer outras terapias que não de psicanálise, ele pode fazer, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, uma terapia de aceitação e compromisso, né, ACT, entre outras, ok? Ou ele pode não fazer nada. Bom, vamos tentar entender, então, o que se trata dizer que uma coisa tem evidência ou não tem evidência. O que significa isso ser efetivo ou não ser efetivo? Então, vamos imaginar que a gente pudesse ter todo o conhecimento do universo, que alguma coisa... Tem uma alegoria, né, que fala que é um demônio que te desse essa informação, que tivesse todas as informações do mundo, ok? Pois bem, a pergunta é, se essas 10 mil pessoas forem a consultórios de psicanálise, qual é a probabilidade de elas melhorarem? E de quanto seria essa melhora? O que seria, nesse caso, a melhora? É uma redução dos comportamentos ansiosos, redução dos comportamentos depressivos, redução dos índices de ideação suicida e de suicídio, ok? Então, a gente teria uma melhora, em geral, todos não melhorariam, a gente sabe disso, né? Que as psicoterapias, elas têm, claro, uma margem de probabilidade de funcionar. Ok, não estou discutindo isso. Mas a pergunta é, qual é o nível de redução que a gente teria? Se a gente teria um nível e se esse nível seria de quanto, certo? Se eles fossem a uma outra terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, qual seria a probabilidade de reduzir esses mesmos comportamentos ansiosos, depressivos, de ideação suicida e de suicídio? Qual é o percentual? O quanto? Funcionaria? Eles teriam a menor probabilidade? E se eles não fizerem nada? Qual seria a menor probabilidade? Essa é a pergunta de ouro. E é a pergunta que nós temos que nos fazer. A pergunta é, isto já foi avaliado? Nós temos essa informação? E se nós temos, qual é essa informação? Mas por que essa informação é tão relevante? Existem 3 motivos para ela serem tão relevante. Portanto, existem 3 motivos para a gente discutir com atenção, com cuidado, a psicanálise. Tá? Nós temos que reconhecer o seguinte, a psicanálise é largamente dominante no Brasil. Nas universidades, na grande maioria delas, você tem quase tudo de disciplinas de psicanálise, a grande maioria, né? Aí você tem, às vezes, um pouco de outras, às vezes tem muitas, né? Tem algumas universidades que têm uma predominância de outras linhas, mas não é a maioria. A grande maioria, assim, é bem pesadamente psicanalítica. Então, veja, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar, se a pessoa ela é pobre, se ela se serve do serviço único de saúde, né, do SUS, e ela é encaminhada para um psicólogo, né, seja ele qual for a abordagem,
É direito desse indivíduo ter acesso àquelas abordagens que têm melhor taxa de sucesso ou não? Ou a gente pode, enquanto sociedade, oferecer qualquer um? É direito dele ter acesso ao que tem melhor evidência? Vamos imaginar que eu compare, então. Você não fazer nada, você fazer psicanálise, você fazer TCC, você fazer Gestalt, você fazer ACT, você fazer DBT, você fazer FAP, você fazer um monte de coisa. Eu comparei. E eles têm níveis diferentes de efetividade. Certo? Qual é o nosso direito, o nosso dever enquanto sociedade de oferta para essa pessoa que não pode escolher? Que eu vou escolher um profissional, vou entregar para ele e pronto, acabou. É indiferente? Eu posso escolher para ele um que não funciona e um que funciona muito bem? Então, essa é uma discussão ética e técnica em relação ao SUS. Nós decidimos recentemente uma coisa diferente. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma grande disputa em torno de vacina de cloroquina. Nós tínhamos um governo, né, que era contra a vacina, né, que acusou a vacina em vários momentos, que disse que não ia comprar vacina e que disse que as pessoas tinham que tomar cloroquina, certo? Só que as evidências científicas apontaram que cloroquina não funciona para a Covid e vacina funciona para prevenir. E aí houve uma série de decisões judiciais, né, várias decisões judiciais, que pressionaram aí várias outras denúncias do Ministério Público, principalmente, que pressionaram para que o governo comprasse vacina. Então, o governo comprou vacina e disponibilizou. Ou seja, nós, enquanto sociedade, decidimos, e aí envolve o legislativo, o judiciário, poder executivo, tudo isso, que a gente ia oferecer para as pessoas o que tinha a melhor efetividade, por conta da pandemia. Mas, por que a gente escolheria que, na pandemia, a gente deve oferecer o que tem melhor evidência, mas para a saúde mental, não é direito das pessoas. Aí elas têm que aceitar qualquer coisa, tem que aceitar ainda que uma coisa não tenha nenhum efeito. Eu não estou discutindo se tem efeito ou se não tem, eu estou discutindo por que nós temos que olhar para a psicanálise? Porque ela é a ampla maioria, é isso que nós temos oferecido para as pessoas, e nós temos que nos questionar se a gente está oferecendo o que há de melhor. Ou se as pessoas tiverem uma outra possibilidade, porque houver alguma coisa melhor do que isso, é nossa obrigação oferecer isso. Pelo menos foi isso que nós decidimos no contexto da pandemia, ok? Bom, a segunda coisa é a seguinte, para quem tem dinheiro, e aí eu não estou querendo fazer um negócio, porque é pobre, sim, aí quem tem dinheiro, não, aí se lasca. Não é isso. Quem tem dinheiro vai escolher. E acho justo que tenham várias coisas para escolher. Ela pode escolher o que ela quiser. Mas a decisão, essa escolha, ela precisa ser uma escolha informada. Ela tem que ser uma escolha baseada em uma informação segura. Então, se eu digo para ela, isso tem tal evidência, isso tem tal evidência, isso tem tal evidência, isso não tem evidência, isso não sei o quê, isso aqui funciona tanto quanto você ficar em casa. Ela escolhe. Ela pode falar assim, não, eu quero aquele que não tem evidência para nada, aquele que é igual ficar em casa. Tá bom. Ela vai lá, paga, escolhe, paga, tudo certo. Mas, quando ela escolhe, como no dia atual, como nos dias atuais, há a impressão de que essa escolha, então, ela é 100% livre. Não é. Toda escolha é mediada pela relação entre o ambiente, né, o indivíduo, e o seu ambiente. Portanto, se circula no país a ideia de que uma certa prática funciona para tal coisa e ela, de fato, não funcionar, então essa escolha está sendo uma escolha baseada em critérios falsos. Essa escolha está baseada numa falsificação da realidade. Então, nós temos que oferecer à sociedade o debate, apresentar para as pessoas qual é a evidência disponível, e aí, claro, elas escolhem o que elas querem fazer, né? Nesse contexto aqui de terapia. Mas ela precisa ter informação, senão não é uma escolha de verdade. Senão ela está sendo enganada e ela está sendo empurrada para uma escolha que é falsa. E existe um terceiro motivo para a gente discutir isso, que é nós somos contribuintes que pagam pela oferta de um serviço, o Serviço Único de Saúde, o SUS. E nós temos que escolher o que a gente oferece e o que a gente não oferece. Vamos supor que psicoterapias, eu não estou falando de nenhuma abordagem específica, digamos que X, A, B, C, elas são inefetivas. É nosso dever, enquanto SUS, oferecer? Vou dar um outro exemplo de uma outra área, câncer, tá bom? O câncer, as práticas com melhor evidência para câncer são quimioterapia e radioterapia, tá? Tem aí surgindo outras coisas revolucionárias, como imunoterapia, mas é um processo mais complexo, né? Mas, em geral, é isso, né? Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nós oferecemos isso pelo SUS. Isso tem disponível. A minha mãe teve câncer, foi já há muito tempo atrás,
E aquela época, mais de 20 anos atrás, ela já teve acesso à quimioterapia porque era disponível. Mas tem gente que diz que bom mesmo para câncer é outra coisa. Então, por exemplo, eu me lembro, eu estava com a minha mãe nas filas lá do hospital do câncer, lá em Moema, aqui em São Paulo, na Moca, aliás, em São Paulo, e eu me lembro das pessoas dizerem assim, bom mesmo é pílula de creolina. Olha, isso aí é tiro e queda. Mamãe tomou. Ela disse, não, bom, o que funciona mesmo é fel de urubu. Isso aí é tiro e queda. Mamãe tomou, nós caçamos urubu na roça, lá em Pavão, lá em Minas Gerais. É verdade isso. Bom, a pergunta é, lá no hospital da Moca, deveria oferecer pílula de creolina? Deveria oferecer fel de urubu? Sim ou não? Né? Não sei. Minha opinião é claro que é não. Mas, sim ou não? Mas se não, porque aí todo mundo deve achar absurdo, por que não? Digamos que eu tenha uma outra prática que também não tem evidência nenhuma. Então, nesse caso, eu deveria oferecer e nesse não? Qual? Por quê? Qual é a lógica? Qual é o racional por trás disso? Então, por todos esses motivos, a gente deve sim discutir a psicanálise com muita atenção, com muito cuidado. Para que atacar a psicanálise? Para que colocar em discussão a psicanálise? Para que a gente possa oferecer o que há de melhor para as pessoas que não têm condições de pagar, para que as pessoas que podem pagar possam fazer escolhas informadas, para que nós, enquanto sociedade, possamos decidir se a gente quer ou não oferecer as coisas pelo SUS, de acordo com, entre eventualmente outros critérios, com a sua efetividade. Então faz muito sentido fazer essa discussão. A Natália e o Orsi estão de parabéns por levantar esse debate. Nós precisamos debater isso e todas as outras coisas permanentemente. Não tem nada que possa ser indebatível, como se tem levantado esse caso da psicanálise. Tá bom? Um grande abraço.